A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom com vocês? Então, vamos aí gravar mais um vídeo. Hoje eu venho trazer aí uma leitura de Atos 2, né? Só vou pegar o capítulo 2, tá? Para complementar o vídeo que eu fiz lá sobre os dons espirituais, tá? Eu fiz o vídeo de Coríntios, né? Sobre os dons espirituais. Eu sei aqui que muitos não vão concordar, tá? E tá tudo bem, cada um concorda com o que quer. O meu trabalho está sendo feito. Eu prego conforme as escrituras, eu não prego conforme religião nenhuma, tá? Porque as pessoas usam a religião para distorcer o que está na Bíblia segundo as doutrinas religiosas e não segundo a sã doutrina da Bíblia. Aí então aceite quem quiser, quem não quiser não aceite, eu não fico chateado, que não sou eu que converto ninguém, é o Espírito Santo. Meu trabalho é ser vaso usado para transmitir a mensagem do Senhor. Se ela fazer efeito na vida de um, mesmo que 10 vejam o vídeo, 10 pessoas e um só concorde ou tome para si, ou mude, ou deixe de ser enganado, ou se converta, se não for convertido aceitando o Yahshua, aceitando o Messias, já tem festa no céu. Não precisa as 10 pessoas, a gente quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e seja salvo. Salvo da mentira e salvo para a vida eterna. Mas isso não depende de mim, depende do agir de Deus. A minha parte, Deus me chama para fazer, é o que eu faço. Então, dando uma citação lá que eu dei quando eu fiz a instrução do livro de Coríntios, dos dons, né? Lembrando que na versão original em grego, tá? Porque, para quem não sabe, quando eu explico as coisas aqui, irmãos, eu sei que muitos que estão aí do outro lado já sabem de certas coisas, mas nem todo mundo sabe. E eu tenho que explicar para aqueles que quem sabe, guarda, só escuta. E os que não sabem, eles aprendam. Entendeu? Aí as pessoas, pô, de novo, eu já sei disso aí. Você sabe, mas você sabe se o outro lá sabe? Você acha que todo mundo sabe das coisas. Porque as pessoas têm inteligência. Não estou falando que ninguém às vezes a pessoa é inteligente em outras coisas, mas no entendimento das escrituras não sabe. Entendeu? Então tem que esclarecer para esses que não sabem. Se você sabe, amém, irmão. Mas não tem que mandar comentário, de novo esse assunto. Ué, você não quer ver? Vai ver outra coisa. Ninguém tá te forçando aqui. Eu tô pedindo para que o meu vídeo pegue visualização, sim, quero isso. Quero que deixe o like, sim, mas eu não posso obrigar. Eu não sou igual o outro irmão que tem canal aí, que se espuma, fica com raiva porque a pessoa não concorda com ele. Você não pode impor para a pessoa, entendeu? Eu não imponho nada, eu não estou preocupado com o número de seguidores. Eu quero que tenha seguidores no meu canal, quero que cresça o canal, quero que cresça o número de seguidores para chegar ao conhecimento. Eu não ganho nada com esse canal, não é monetizado. Entendeu? Eu quero só fazer o meu trabalho de levar a verdade para quem quiser a verdade. Quem quiser não ser enganado, quem quiser estudar, quem quiser ter intimidade com o Senhor verdadeira, não para poder eu me aparecer ou para falar como eu tô bonitinho, como eu tô feinho, não é eu. O foco aqui não sou eu, é a mensagem. Mas se eu quiser me aparecer ou quiser ganhar dinheiro pelo YouTube, eu monto um outro canal de outra coisa aí sim, entendeu? Então, nada contra quem monta o canal para ganhar dinheiro, quem pede oferta, quem é lícito pedir oferta também, desde que ensine a palavra por verdade. Cada um, eu cuido com o meu canal. O que eu desço a marreta aqui é contra os hereges, o falso profeta. Não contra os irmãos, que às vezes eu já falei no vídeo, nem todo irmão está no mesmo nível de conhecimento. Não é porque ele não concorda com uma coisa que eu vou falar que o irmão é perdido. Não, às vezes ele não está no mesmo nível de conhecimento. Tem que dar o tempo para ele aprender mais e tudo, né? Aí os outros irmãos não têm paciência, não. Você tem que falar assim, tem que falar assado, porque senão você não é um de Deus, você não é de ninguém. Para com isso. Então vamos lá. Aí lá no livro de Coríntios está escrito assim, ó, línguas estranhas. Aí no original grego não existe línguas estranhas, tá? Porque a Bíblia ela foi escrita o Antigo Testamento em hebraico, na língua dos hebreus, que é os judeus, tá? E o Novo em grego, certo? E o Novo Testamento em grego não tem essa palavra línguas estranhas. Isso daí foi na tradução do grego para nossa língua aqui, que foi traduzido para várias línguas, as escrituras, tá?
E teve pequenos erros de tradução em algumas partes das escrituras, não nas escrituras como um todo. Não é porque você não pode ler a Bíblia, que a Bíblia foi distorcida, que isso quem fala é o diabo, ou o servo do diabo, que o diabo usa para você não ir para a Bíblia. Pode ler tranquilo, irmãos. Só que a gente que se aprofunda mais, às vezes eu não falo grego nem hebraico, não vou falar, vou mentir aqui, mas eu vou lá buscar no aplicativo a tradução em grego ou hebraico, para quê? Eu sei que tem partes na Bíblia que foi traduzida errada. Então aí eu passo a tradução certa para vocês. E tem muitos irmãos aí que sabem falar grego, que sabem explicar isso com mais excelência que eu. Mas eu passo o que eu sei. Entendeu? Então, não existe essa palavra línguas estranhas. E eu vou provar aqui que falar em línguas, de novo. E aí vocês emendam, aqueles que viram o meu vídeo de Carta de Coríntios, dos dons, emenda com esse aqui de Atos que vocês vão entender melhor. Agora, vai ter uns que nem com isso vai entender, porque não é escolhido do Senhor, não é convertido, pode ser religioso, pode ser o que for. Conversão é mudança de mente, é mudança de caráter, é mudança de postura, é mudança, transformação, é nascer de novo. Você que roubava não rouba mais, você que matava não mate mais, você que mentia, você que adulterava não adultere mais. Ah, que adianta você julgar o outro irmão que adultera, sendo que você adultera? Entendeu? Aí é julgamento hipócrita, isso a Bíblia proíbe. Por isso que fala, não julgueis para não ser julgado. Não é não julgar que você não pode julgar. Porque a Bíblia fala, lá em Coríntios mesmo, dos dons que eu escrevi, lá está escrito assim, fale 2 ou 3 profetas e os outros fazem o quê? Julguem o que o outro profeta está dizendo. Se condiz com a palavra. Como é que não pode julgar? Tem julgamento que a gente não pode fazer, que é mandar a pessoa para condenação. Isso é só Deus. E outro julgamento que a gente não pode fazer é o hipócrita. Você que rouba, fala para não roubar, hipócrita, tu és inexcusável. Você que julga o outro e fala para o outro não roubar, você rouba. É isso que é o julgamento que não pode julgar para não ser julgado. Não é que você não pode fazer julgamento nenhum. A Bíblia manda julgar em algumas situações, julgar o erro, né, denunciar o pecado. A Bíblia fala isso daí. Não é para condenar a pessoa, para apontar o erro da pessoa, que a gente também andava no erro antes. É para você alertar a pessoa com mansidão. Abrir os olhos, se ela quiser, tá? Não é uma posição, não. Cadê aqui? Onde que eu coloquei? Então vamos lá. Vou ajeitar aqui, irmãos. Senão vai ficar o vídeo muito longo, né? Pera aí. Deixa eu arrumar direitinho aqui. Aí eu vou parando o vídeo e dando a explicação, tá? Deixa eu ver se... Pera aí. Aqui vai ficar muito baixo. Deixa eu ver se tá bom aqui, peraí. Atos 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, num só lugar, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Aqui eu vou parar para dar um entendimento para vocês. Veio um vento forte, mas em outras traduções aí, eu não sei qual traduções de Bíblia vocês têm, tá assim, veio como um som, um vento impetuoso, encheu toda a casa, tá? Ali fala que veio o vento forte, tá? Só para traduzir para vocês direitinho. Vamos lá. O que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Peraí, outra coisa. Espírito Santo. Outra coisa aqui, ó. Veio uma língua, aqui tá uma língua de fogo, mas na tradução correta, tá? Veio uma língua como de fogo. Não é que você vai falar com língua de fogo, tá? A Bíblia, ela tem umas figuras. Que nem no Apocalipse, fala assim que Jesus vai vir com a espada que sai da sua boca. Não vai sair nenhuma espada da boca de Jesus. Espada simboliza a palavra, certo? A palavra de Yahshua tem poder. A palavra de Deus tem poder. De Yahweh tem poder, certo? Então, simboliza a palavra. Línguas, que nem fala que as 2 testemunhas de Apocalipse, quem se levantar contra ela até o tempo que não se cumprir da sua profecia, que elas vão ser mortas, elas vão sair fogo da boca e detonar os homens. Fogo ali simboliza a palavra. É igual aqui, ó, línguas como de fogo. Não é de fogo, não tem fogo na língua de ninguém.
Entendeu? Aí os religiosos ficam inventando essas coisas aí, ó. Que eles pegam, põe literalidade no verso que é figurativo. É que a tua testemunha vai cuspir fogo. Vamos lá, vai. Ao falar noutras línguas, conforme Ó, o Espírito aqui, ó, os peraí, ó. capacitava. E derramou, ó, peraí, vou voltar aqui. Derramou o Espírito a todos. Aqui vai um adendo. A todos, não é a todo ser humano da terra, tá? É a todos a quem crê e viria a crer. O Espírito ia ser derramado naqueles que iriam crer, por intermédio do sinal de falar em línguas do que o Espírito derramou para os apóstolos, certo? Porque ali estava um monte de nações, veio grego, veio pessoas da Arábia, veio pessoas de outras nações e falavam na língua deles. E aí quando desceu o Espírito Santo, todos começaram a falar em outras línguas, não em línguas estranhas, em outras línguas estrangeiras. E aí você vai ver mais à frente, que cada apóstolo foi dado o dom da língua. Um foi dado o dom da língua árabe, e eles sendo judeus, tá? Outro foi dado o dom da língua grega, outro foi dado o dom da língua etíope, outro foi dado o dom de várias línguas. E aqueles que foram lá para a festa de Pentecostes, que é? As festas têm o significado na Bíblia, tá, irmãos e irmãs? Toda festa simboliza uma coisa. Eu não vou falar sobre isso agora, senão o vídeo vai ficar longo. Outro dia eu faço um vídeo sobre a festa, mas ela tem um significado. Então era a festa de Pentecoste e ali era a inauguração da igreja, que era a descida do Espírito Santo para a formação da igreja. Então as línguas era para sinal para os incrédulos, porque lá tinha os fariseus e que não cria no nome de Yahshua, no nome do Messias. Então eles iam presenciar, e aí cada um que foi lá de outra nação ouvia os judeus falar na língua materna deles mesmo. Aí falou, ué, o que é isso? Se eles não são judeus, como que a gente está ouvindo ele falar na nossa língua? Entendeu? Aí alguns se espantavam, porque cada um falava numa língua diferente. Aí, vamos supor, o grego não entendia o apóstolo falar na língua etíope. Ou na língua etíope, na língua assíria, por exemplo, né? O grego não entendia. Estou dando um exemplo só, tá, irmãos? Aí, aqueles que não entendiam falavam, esses homens estão bêbados. Aí o Pedro levantando e fala, homens galileus ou homens judeus, não estamos embriagados, pois é a hora terceira da manhã. A hora terceira quer dizer que é 9 horas da manhã, tá? Porque para os judeus, 6 horas ainda está escuro, então é noite, entendeu? Então é isso, só para dar esse adendo aqui para vocês. Então já vê que é falar em línguas estrangeiras, não é falar em línguas... Deixa eu ver aqui, peraí, irmão. Não é falar em línguas estranhas como muitos falam aí, aquela língua enrolada. Isso aí que inventou foi o pentecostalismo, entendeu? É a religião. Casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se língua como de fogo. Essa tradução aí tá meio errada, não é língua de fogo não. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Noutras línguas, tá vendo? Conforme o Espírito capacitava, não é um homem que dá dons para outro homem, não é a igreja, não é um curso de teologia. Quem dá dom é o Espírito de Yahweh, é o Espírito de Elohim, é o Espírito de Yahshua HaMashiach, do nosso Salvador. É o Espírito Santo que determina os dons que ele quer dar. Ali ele deu dons de língua para vários, porque ali tinha que se cumprir o propósito, certo? Cada milagre que o Espírito Santo faz, ou que o nosso Yahshua, o nosso Messias fazia, não era só para mostrar que para curar as pessoas em si. Ele queria curar, mas a intenção maior era para provar que aqueles sinais e aqueles milagres, para provar que ele era filho do Deus Altíssimo, do Criador dos céus e da terra. Entendeu? Então, cada coisa que nem sempre os apóstolos que tinham o poder de curar, que foi dado pelo Espírito Santo, Paulo mesmo não curou. Acho que qual que é o nome do irmão de Paulo lá? Não sei se era... Ele deixou lá um em Miletos doente. Sei quem era mesmo, que eu esqueci o nome dele.
É um nome complicado. E ele também não curou Timóteo. Timóteo ele recomendou vinho para as suas enfermidades. Se Paulo curou tantos outros, por que não curou Timóteo e o outro irmão que ele deixou doente lá? Ué, se ele tinha o dom de cura, o próprio Pedro lançava as capas e os caras passavam com a sombra de Pedro, era curado. Por quê? Porque tudo tinha um propósito. Vamos supor, você pode orar para Deus e pedir e ter fé que Ele vai te curar. Se for da vontade de Deus, Ele vai te curar. Se chegou a sua hora, Deus não vai te curar. E você vai para a presença dEle. Porque tudo tem um propósito. Deus tem um propósito de todas as coisas. Entendeu? Então, nada é feito aleatório no mundo espiritual de Deus. Entendeu? Tudo tem um propósito definido. Aí vem os religiosos, aí você pede por cura. Ou ele põe a mão na sua cabeça lá e você não é curado. Ah, então você não teve fé. Não tem nada a ver com falta de fé. Tem que haver com o propósito. Às vezes a pessoa tem fé, mas o propósito de Deus não é. Já chegou a hora da pessoa. Ou Deus quer usar aquela doença em outra ocasião, para outro propósito, para ela ser curada em outra ocasião. A torre de Siloé caiu sobre aqueles lá. Os apóstolos falaram, o que eles fizeram? Que pecado fizeram para eles? Ah, Jesus falou, ninguém pecou. Foi para se cumprir a glória de Deus. Não pense que vós vai ter menos rigor por causa daqueles que morreram na torre são mais pecadores que vós. Entendeu? Então tudo tem um propósito e as pessoas não entendem. Por quê? Porque a religião estraga tudo. Enfiou a religião no meio, distorce tudo que a palavra de Deus quer passar pra gente. Vamos lá. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. De todas as nações do mundo, que nem eu falei. Uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua materna. Atônitos e maravilhados, eles de dizer. Perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus... Agora ele está falando do tempo do fim, últimos dias. Aí ele vai falar assim, aí muitas pessoas perguntam, então os dons cessaram, irmãos? Irmão, não, os dons não cessaram hoje. Tem dons, porque se não tivesse dom, como que você ia se converter e ia ter o dom? O dom de profetizar é um dom, irmãos. Entendeu? Como é que os dons cessaram? Entendeu? Não cessou o dom também de falar em língua. Só que essa falar em língua não é falar em línguas estranhas, nem a língua dos anjos. Quando em 1 Coríntios Paulo fala, assim, que ele vai terminar o raciocínio dele, ele pega e fala assim, nem que eu falasse todas as línguas e falasse até as línguas dos anjos, e não tivesse amor, não me adiantaria nada. Nem que eu tivesse todos os dons da face da terra e pegasse todos os meus bens e desse para os pobres, se eu não tivesse amor, nada seria. Então, mais provém eu profetizar numa palavra entendível pelas pessoas do que falar em várias línguas que outros não entendem. Entendeu? Então, ele falou, Paulo ali não estava falando que ele falava língua de anjo nenhum. Não que não exista a língua dos anjos, que os anjos devem ter a língua deles, mas a gente não fala a língua dos anjos nenhum, irmãos. Ali Paulo estava usando de uma palavrinha que muitos não entendem o significado. Ele usou de hipérbole, sabe o que é hipérbole? De figuras para poder explicar. Assim, não é que ele falava a língua dos anjos,
Ele falou, nem que se eu falasse, é uma hipérbole, a língua dos anjos e não tivesse amor, não adiantaria nada. Entendeu? Ele falou, nem que se eu falasse, ele não falou que nós falaremos a língua dos anjos. A dom de língua é falar em outras línguas. Falou agora aqui em Atos. Preste atenção, volte aí. Se você não prestou atenção, volte aí o vídeo aí e coloca lá. Falaram outras línguas. A língua que outras línguas estrangeiras. Aquela língua estranha que tem em Coríntios, aquilo ali foi traduzido errado. Se você for no original grego, se você tiver paciência, e lá na área de pesquisa, tem pesquisa que é paga, aplicativo. Tem outros aplicativos que é gratuito. Ou no Google, se o Google liberar, não sei, pesquisa em grego. Aquela palavrinha lá, existe em grego, na versão grega, línguas estranhas? O que é falar em línguas? Ou então pergunta assim, o que é falar em línguas na tradução grega? Aí vai te aparecer lá. Aí eu quero ver acabar essas conversas aí. Aí você vai negar o que está em original grego? Aí é você ser muito cara de pau de negar o que está no original grego. Vai. Vamos lá, vamos dar sequência. Eu digo, esses falsos profetas, né? E fica inventando essas línguas aí, falando que é dom de língua, e ainda pior, comete uma heresia pior. Fala que se você tem que pedir para Deus para falar em línguas, e se você não falar em língua, que você não tem o Espírito Santo. Olha que blasfêmia, irmãos. Porque o Espírito, ele reparte os dons como ele quer. Não é como a gente quer. Quando Paulo falou lá em Coríntios, olha, procure os dons, os melhores dons com zelo, ele não falou para você procurar o dom que você quer. Ele falou que quando você entrega a vida para Yahshua, você se converte ao Messias, ele já te deu o dom, só que você não viu se manifestar em você. Então ele está falando para você procurar, porque você vai descobrir o dom, ele vai se manifestar. Por exemplo, em mim, eu tenho 2 tipos de dom. Se eu tenho outro, eu ainda não manifestou, ainda não descobri. Até onde eu sei, eu tenho 2 tipos de dom que eu já exerço. Um é de profetizar, mas o que está escrito na Bíblia, profetizar é pregar, é de orientar na palavra, na sã doutrina. Outro é de discernir enganos e espíritos. Entendeu? Eu discerno engano e espírito. Como às vezes eu já fui enganado, mas eu fui enganado porque eu queria uma coisa e queria me iludir que aquilo era certo, mas eu sabia no fundo que não era certo. Entendeu? Eu queria tanto uma coisa que eu errei. Entendeu? Mas eu consigo discernir o que está certo e o que está errado. Eu sinto as coisas. O Espírito me avisa. Ele me dá esse dom de discernimento. Eu já pode ver que quando eu faço vídeo aqui, eu desmascaro esses falsos profetas tudo. Por quê? Porque eu tenho o dom de discernir. Eu olho para a palavra e a palavra me mostra o que está de acordo com a palavra ou não. O que é verdadeiro profeta e o que é falso. Entendeu? Isso é um dom que Deus dá para a gente. Entendeu? Então, outros têm dom de expulsar demônios. Outros têm dom de cura. Outros têm dom de falar em línguas. Mas línguas estrangeiras. Alguns estudando, outros sem estudar. Entendeu? É mais difícil você conseguir o dom de língua nos dias de hoje sem estudar. Mas pode acontecer? Pode. Porque o Espírito Santo faz o que ele quer. Ele dá dom do jeito que ele quer, para que ele quer. Não é um homem que determina. Não é um homem que fala, procura esse dom aqui. Peça para Deus e se Deus não te dá é que você não tem Espírito Santo. Então você não tem fé. Os religiosos falam isso. Isso é um absurdo, gente. Quem distribui o dom é o Espírito Santo. Então vamos lá, vamos dar sequência. Todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Tá vendo como os dons não cessaram? Porque isso aqui ele está falando do final dos tempos. Ó. No final dos tempos, vou derramar o Espírito sobre toda a carne, ou sobre todos, mas entenda aqui, outra coisa que vocês têm que entender. Várias vezes tem essa palavrinha todos na Bíblia. Quando tiver todos, entenda, que nem lá em Timóteo, fala assim, ó, que Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Aí você tem que se perguntar, todos quem? Que todos são esses? Porque senão a palavra de Deus está te contradizendo, você vai falar, você vai ficar confuso, porque Deus fala em outro versículo que a fé não é de todos, e que nem todos vão ser salvos, certo? Aí você fala, ué, mas Deus fala que nem a fé não é de todos, que nem todos vão ser salvos? Por que ele está falando que quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos?
Então ele está se contradizendo, não. Porque todos ali, você tem que entender que as coisas de Deus, você não se entende com a sabedoria humana, com o entendimento humano. As coisas de Deus é espiritualmente. Lá na língua judaica é assim, ó. Todos, ele está se referindo ali, todos aqueles que vão crer, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Não só porque ele vê o futuro ou vê dentro de nós, é porque ele já nos conhecia na eternidade. E a eternidade não tem começo nem fim. Entendeu? Então, tanto vocês têm que entender que é assim, ó. Quando Jesus falou Cristo falou, ou Yahshua, quem quiser, a nomenclatura que quiser, né? Ele falou assim, ó. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, somente aquele que faz a vontade do meu Pai, naqueles dias me dirão, teu nome não fizemos maravilha, não expulsamos demônio, não pregamos, não curamos enfermos, não vos conheço, aparta de mim, vós que praticai iniquidade. Irmão, eu vou fazer um outro vídeo de que é esse cristão verdadeiro. Não adianta você expulsar demônio, não. Paulo acabou de falar em Coríntios, 1 Coríntios. Se eu der todos os meus bens para o pobre, se eu tiver todos os dons e não tiver amor, não sou nada. Entendeu? Você tem que aprender a fazer uma ligação de uma carta com outra, ou de uma carta com o livro do profeta do Antigo Testamento. Ó, por exemplo, Apocalipse você se entende também lendo o profeta Daniel, lendo o profeta Ezequiel, lendo o profeta Anum. Entendeu? Você faz a conexão. Às vezes você tem que ir até para Gênesis para entender alguma coisa de Apocalipse. Entendeu? E as pessoas não sabem fazer isso. Aí depois ela quer te refutar falando que você errou, sendo que ela não foi linkar as coisas para ver se eu errei mesmo. Aí ela escuta um outro profeta, mas o irmão falou. O irmão é homem, cara, vai ver na Bíblia se o que eu falei procede ou não. Vai estudar, mas dá preguiça, ninguém quer ter trabalho, né, de ir lá verificar o que eu falei, vai lá acreditar no irmão, no pastor fulano. Não, mas não fala para mim que foi o pastor fulano, mas eu já, eu tô dormindo, eu. Então, você vai acreditar em homem ou na palavra do Senhor? Para, irmãos. Eu mesmo falo para você comparar o que eu falo lá. Você vai ficar acreditando? Não, vou perguntar se o irmão Fernando pro outro irmão lá, ou pro outro pastor, se é verdadeiro. Você tem que perguntar para Deus, cara. Vai perguntar na Bíblia. Lógico que o outro com inveja, ou ele sendo religioso, vai falar que eu tô falando coisa errada. Abre os olhos espirituais, irmãos. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então vamos lá. Eu não estou falando, referindo todos vocês aí, tá? Que estão aí ouvindo. Eu estou falando sobre alguns. Que alguns ainda ficam com certas conversas. Vamos lá. As servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima aí o dom não cessa. E sinais embaixo. E o que é? Seus velhos sonharão. Ainda tem gente que sonha, mas de novo, tome cuidado verifique e confirme com o Senhor se aquele sonho que te falaram provém de Deus. Porque tem muita gente que sonha e vem do diabo e ele distorce a palavra de Deus e faz falsa profecia sobre o sonho. Entendeu? Quando alguém te contar o sonho, eu sonhei com você isso, irmão. É de Deus. Aí você vai lá, ora a Deus, pede confirmação a Deus. Se ele não responder na hora, espera o Senhor te responder. Se aquilo vem do Senhor mesmo. Porque o diabo se transfigura em anjo de luz, está escrito em Coríntios. E seus ministros e ministros de justiça, a qual o cis é conforme suas obras. Tá? Então, tem dom de sonho? Ainda tem, mas você tem que confirmar se vem de Deus. Certo? Tem dons de língua? Tem, mas a dom de língua é falar em outras línguas, não é essas línguas estranhas. Entendeu? E não tem tradutor. Se tiver amaldiçoando você, ou tiver amaldiçoando o nome do Senhor. E aí? Aí você vai falar amém? Irmão, pelo amor de Deus, irmãos. Aí, pelo amor de racho. Aí, quer ver? Outra coisa que eu ia falar? Sim, profetizar. O que é profetizar? É proferir do que já está escrito na Bíblia. Mas lá no Antigo Testamento eles falaram por que o Senhor falou em voz audível ou por sonho, só que lá não estava escrito ainda a escritura. Deus precisava falar para os profetas que eles próprios iam colocar nos papiros, nas pedras, escrever lá, entendeu? E daí ia passar para o livro, que hoje é a Bíblia Sagrada que nós temos. Hoje nós profetizamos do que está escrito, não é nova revelação. Quando alguém te falar, trouxe uma nova revelação, a pessoa te revelou, fique quieto. Vai para a Bíblia, vê lá, tá de acordo com a Bíblia? Não tá, então joga fora que
que é falsa profecia. Ah, que nem fala assim, ó, fulano vai casar com não sei quando. Aonde está isso na Bíblia? Ó, irmãos, não que Deus não quer que você se case, que você constitua a família, não é isso que eu estou falando. Deus não quer que você conquiste suas coisas. Mas Deus não veio para te dar carro, para te dar casa, Ele veio para te salvar a sua alma. Entendeu? Essas profecias, Deus vai te dar empresa, isso não vem de Deus, irmãos. Certo? Isso daí você consegue trabalhando. Deus vai te abençoar conforme o seu esforço. Faz a sua parte e eu te ajudarei. Entendeu? Não é vai cair do céu, não. Ó, vou lá na igreja porque eu vou lá. Aí Deus falou pra mim, então tá aqui, ó. Ele vai me dar um carro, uma casa. Isso aí é mentira. É a mesma coisa. Teve o que profetizou aí. A irmã ia se casar e o rapaz que estava com a irmã falou: ô pastor, cala a boca aí, porque a minha mulher já é casada. Aí, ó, tá vendo as profetadas que tem aí? Por quê? Porque as pessoas dormem no barulho, não vai ler a Bíblia, escuta esses fraudulentos falar aí, vai, dá ouvido para os profetas verdadeiros, irmãos, então, vai dar ouvido para esses fraudulentos, ou escuta aquele que abre a Bíblia e não tira do contexto, vai examinar, que nem os berianos, para ver se está certo nas escrituras. Terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Aqui é figurativo, tá? O que é a lua transformar em sangue? É eclipse, tá? Lógico que vai ter sangue derramado na água, porque vai ter guerras. Então, Deus vai transformar a água em sangue. E os peixes vão morrer. Então vai ter sangue na água. E esse sangue derramado, e é o sangue que Deus vai beber, é para os ímpios, tá? Porque esses ímpios, tanto os religiosos quanto os governantes, mataram muitos profetas de Deus e muitos santos. Entendeu? Na perseguição. Então, do mesmo jeito, Deus com a sua justiça vai fazer eles beber sangue. Entendeu? Algumas coisas na Bíblia é literal. Outras você tem que entender que é figurativa. Entendeu? Que nem lua de sangue, é eclipse. Entendeu? O sol vai se escurecer. Tá, pode ser pela fumaça da guerra que subiu lá, porque vai ter bomba nuclear, vai ter a guerra do Armagedon lá no vale do Megido, né? Megido, né? Vai ter a guerra do Armagedon, então vai subir fumaça, pode ser que tampe tudo, ou uma nuvem de trevas, que nem quando Jesus ele foi crucificado, cobriu nuvens de trevas, e ficou noite o dia. Entendeu? Então, às vezes é figurativo. Tem coisa que é literal. Você vai ver o cumprimento literal daquilo. Tem coisa que é figurativo. Entendeu? Então, ele está falando aqui, ó, do final dos tempos. Tá vendo como, ó, isso daqui quem profetizou foi o profeta Joel, ó. Só que em Atos, Paulo citou, os apóstolos citou lá em Atos, ó. Na carta de Atos. Não Paulo não, os apóstolos, né, na carta. O grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Outra coisa, ó, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como se entende isso aqui? Não é todo mundo que fala o nome do Senhor, que vai no púlpito da igreja, aceita Jesus, aceita, de boca. Mas você tem 3 anos, passou 3 anos, passou 4, passou 5, você mudou de vida? Teve transformação? Mudou o seu jeito? Aquele que fazia coisa errada não faz mais? Aí você é convertido. Se você continua nos erros, você só se falou, aceitou Jesus de boca. Você não mudou de vida, então você não é salvo. Você, quando eu falo você, eu estou falando de exemplo, tá, irmãos? Estou falando vocês aí. Estou falando para vocês entenderem. Então, quando você invoca o nome do Senhor, ele está falando todo aquele que invoca o nome do Senhor com sinceridade. Não aquele... porque se for assim, ó, muita gente... Eu já vi gente falando, vamos roubar e que Deus nos ajude. Que Deus vai te ajudar? O Deus dos céus e da terra? Ele manda você roubar ou fala, não roubarás, no mandamento? Então como pode ser Deus? Você pode colocar o nome de Deus em vão ali? Deus fala que não tem por inocente quem chama o nome dele em vão. Quem põe o nome dele em orgia. Você vai lá fazer orgia? Oh, meu Deus, que Deus que você está pondo lá? Entendeu? É outro Deus. Entendeu? Porque o Criador do céu e da terra que não é. Entendeu? Então, quando fala invoca o nome do Senhor, é aquele que invoca com sinceridade. Todo aquele que invoca, não é todos. É o mesmo critério que eu usei aqui. Eu quero que todos tenham o conhecimento da verdade e sejam salvos. Todos quem? Aquele que está destinado para ser salvo. Porque Deus é onisciente. Ele sabe quem vai aceitar e acha, quem vai se converter, quem vai aceitar o Messias, quem não vai. Entendeu?
Então não é toda a humanidade. Entendeu? Porque senão a palavra de Deus se contradiz. Porque tem momentos que ele fala, a fé não é de todos. Ele fala que alguns vão se perder. Então ele está se contradizendo. Entendeu? E não é, Deus não se contradiz, irmãos. Então você tem que ter esse entendimento também. Tem que pedir essa sabedoria para Deus. Então, você tem que fazer pergunta ao texto. Todos quem? Que todos são esses? Entendeu? Aí você vai ter a resposta lá na frente. Ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês eu não vou mesmos deixar mais sabem. aqui, que Este já a homem parte que eu foi queria... entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Ele está falando do povo lá do tempo de Jesus, né? Que os judeus, fariseus e escribas, saduceus, e aí induziram o povo a falar para crucificar Jesus, né? Tinha Jesus e Barrabás, solta Barrabás ou Jesus? Crucifica a Cristo, quer dizer, e ainda Yahshua ainda intercedeu. Por que eu estou falando Yahshua? Você nunca falou assim, irmão? Estou falando para levar de confusão com os irmãos assim, e porque eu sei o verdadeiro nome do Senhor, que é Yahshua, entendeu? Yahoo é o nome do Criador, certo? E ele tem um outro nome que é o pentagrama. Mas isso não quer dizer que se você falar Cristo, você está perdido, irmão. Não é nada disso. Porque tem uns que botam isso na cabeça de vocês aí, para perturbar sua mente. Você tem que falar o nome certo, senão você vai ser perdido. Cara, cada um tem um nível de conhecimento. Entendeu? Então, tem muitos que a gente sabe qual é o nome verdadeiro do Senhor. Entendeu? E a gente vai ensinando aos poucos para a pessoa. Mas a gente foi enganado por muito tempo. Até eu falo, às vezes, eu falo o nome Deus. Falar Deus não é errado. Porque o termo Deus, irmão, vocês têm que entender que não refere só Deus, o Criador. Deus, você pode falar Deus de qualquer outro Deus. Porque a própria Bíblia chama Satanás de Deus desse século. Entendeu? Deus da sua mente, que você fabrica, que faz sua vontade. Deus da religião. Qual que é o Deus da religião? É o mesmo Deus da Bíblia Sagrada, das Escrituras? Não é. É outro Deus. Entendeu? O Deus da religião é um. O Deus Yahweh, o Criador, é outro. Entendeu? O Deus dos judeus verdadeiros é um. O Deus da religião, desde da religião católica romana, depois da protestante, é outro Deus. Entendeu? A católica adora um Yahshua que ainda está na cruz, morto lá. A gente adora um Yahshua ressurreto que ressuscitou. Ele não está mais na cruz. Entendeu? Já o protestante adora um Yahshua fraudulento, um Yahshua falso, que é um Yahshua que faz as vontades do ser humano, que faz todas as vontades, que você pode pecar à vontade, ele morreu na cruz, já pagou, certo? Não prega contra o pecado, não prega, não para acusar ninguém tem que acusar que a gente também era pecador e ainda de vez em quando a gente ainda erra, para poder abrir os olhos da pessoa para ela aceitar o verdadeiro Messias como Salvador e converter do seu mau caminho, entendeu? Se ela quiser, não é imposto, você não pode obrigar ninguém. Nosso papel é só levar a palavra, tá? Levar a mensagem. Então aqui eu paro por aqui, só queria levar aquela parte dos dons de língua, tá? Que são línguas estrangeiras e são línguas, outras línguas que são estrangeiras, não são línguas línguas estranhas, tá? Aí você pega, se você puder, aí na sua casa, você pega esse vídeo aqui, aí você pega Atos 2, leia na sua casa só a partir de Atos 2, até terminar Atos 2. Aí você vai para 1 Coríntios, vai lá para dom de línguas de Coríntios e leia só o contexto dos dons de língua, todo dia, até o fim. E aí junta o Atos 2 com o contexto de Coríntios e depois... só que você tem que entender. Peça a sabedoria do Espírito Santo para ele te revelar. Aí você vai juntar as duas cartas e vai ver o que é dom de língua. Se é dom de língua falar... se é esse dom de língua ou se é falar línguas estrangeiras. Mesmo que você estude ou que não estude. Mas é falar línguas estrangeiras. Entendeu?
Estude para ver se eu estou falando alguma mentira aqui, estou distorcendo a palavra, que quem está certo é o religioso do pentecostal lá, que fala, não, você tem que falar em língua, porque se você não falar em língua, você não tem o Espírito Santo. Ah, isso é uma heresia. Ó, Deus está ouvindo isso aí, irmãos. Deus está ouvindo isso daí, essas heresias. Nem todo mundo tem o mesmo tipo de dom. Entendeu? E essas línguas estranhas aí não são línguas, você não sabe nem o que o cara está falando. Tem intérprete, ele está interpretando, e não pode ser ele mesmo interpretar, tem que ter outro. Entendeu? Porque ele pode falar o que ele quiser ali. Entendeu? Então, e outra, na igreja, Paulo é bem claro. Quando você estiver na reunião dos santos, nem todo mundo entende a língua. Então fale e profetize que é melhor. Fale da palavra na língua que todo mundo escute para a igreja ser edificada. Quando você quiser orar em língua, então, é porque quer se aparecer, quer ser visto pela multidão, como a palavra mesmo fala, né? Eles pregam na praça para serem vistos. Entre no quarto secreto e ore ao Pai em secreto. E o Pai que está em secreto te recompensará publicamente. Então, você quer falar em língua? Fala para o Pai em secreto. Vai lá e ora em língua das suas línguas lá. Por que você tem que ficar orando na reunião dos santos? Que não vai edificar os santos. Só você vai ser edificado? Então que pregador que é você? Que raio de pregador que quer edificar só você mesmo? Então você quer apacentar a si próprio. Não quer apacentar o rebanho do Senhor. Aí, ó, tá vendo como tá tudo errado? Então esses são os vídeos, irmão. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Amo todos vocês em Cristo Jesus, tá? Compartilha o vídeo, deixa o like, badalha o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito. E os inscritos aí, veja os vídeos. Não adianta você só se inscrever, irmãos. Acompanhe os vídeos. Se você não concordar, deixe o dislike lá. Não tem problema nenhum. Você não é obrigado a concordar com tudo que eu falo. Eu sempre falo, confira o que eu falo com as escrituras. Entendeu? Mas com as escrituras. Não com o fraudulento, falso profeta religioso lá. Que é lógico que ele não vai concordar. Ele vai falar, olha, esse cara tá falando mentira aí pra vocês. E sendo que o mentiroso é ele. A mentira tá na religião. O anticristo, ele se aceita lá. Ele engana. Ele mesmo fala. Como é fácil de enganar esses bobos, esses idiotas? Ele engana pela religião, irmãos. Depois da nova aliança, não tem nada disso, cara. Você adora o Senhor em espírito e verdade. De sinceridade de coração, de quer que você esteja. O que é adorar? Obedecer a palavra, obedecer os mandamentos. Tá na carta de João, vai lá. Aquele que ama o Senhor, obedece seus mandamentos. E ama o seu próximo. Entendeu? Amar o próximo é você ajudar em todos. O vídeo que eu faço aqui é por amor, para desfazer os enganos que estão levando as pessoas, entendeu? Não só por amor a Yahoo, mas por amor aos meus irmãos, aos meus próximos, entendeu? Para quebrar esses enganos, mas aí a pessoa tem que querer. Se ela quiser continuar sendo enganada, não cabe a mim. Aí é o Espírito Santo que muda ou não ela. Aí eu fiz a minha parte, trouxe aqui o esclarecimento. Cada um acredita no que quer. Se você não quer comparar com a Bíblia, quer perguntar para o seu pastor, ou pro outro lá, vai lá então, vai. E depois aí, quando chegar o dia do juízo do Senhor, como ele disse aqui, no final dos tempos, que vai vir o juízo, aí, quando chegar o tribunal, o trono branco, aí todos nós vamos dar conta, aí vamos ver quem é o fraudulento. Vai aparecer lá quem é o fraudulento, tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo, eu amo todos vocês.